Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da atividade complementar 1 relacionada ao PET 4. Venham comigo! Nessa atividade, nós vamos ver um pouquinho sobre a estrutura das palavras, ou seja, como as palavras são formadas. As palavras podem conter esses 5 elementos, o radical, vogal temática, tema, desinência e afixos. Vejamos o que significa cada um desses elementos e onde eles aparecem nas palavras. Então, primeiramente, vamos ver o radical, que é o morfema base ou o elemento base, onde consta o significado principal da palavra. E nós temos aqui os exemplos, né? Então, em pedra, pedreiro, pedrinha, pedrejar, nós vamos ter o radical pedre. Em perder, perdido, perdedor, imperdível, nós temos o radical perde. Existem palavras formadas apenas de radical, elas não possuem os outros elementos, como é o caso de sofá, amor, café, animal, dor, paz, tatu, dentre outros. Depois nós vamos ver a vogal temática, que é a vogal que aparece logo após o radical, caracterizando nomes e verbos. Os nomes são distribuídos em 3 classes, A, E e O, quando em posição final e átona. Exemplo: banana, poeta, rosa, mesa. Estudante, leite, dente, triste. Livro, rico, menino, sono. Então, veja que a vogal temática aparece logo após, né, o radical. E nós temos também as vogais temáticas que vão aparecer nos verbos, né? Lá nós vamos ter as vogais A, E e I, e caracterizam as conjunções verbais. Então, nós temos aqui falar, entender, sorrir. Falar relacionado à primeira conjugação, entender relacionado à segunda conjugação, sorrir relacionado à terceira conjugação. Depois nós temos o tema. O tema vai ser a soma do radical com a vogal temática, pronto para receber outros morfemas, né? Então, em chorar, por exemplo, nós temos o radical chor e a vogal temática A. Juntando as duas, né? Chora, nós vamos ter o tema. Em rosa, rose é o radical, o A a vogal temática, juntando os dois vai dar o tema. Livro, né? Livre é o radical, mais a vogal temática O. Então, juntando os dois vai dar o tema. Depois, gente, nós vamos ter as desinências. Essas desinências são morfemas, que indicam o gênero e o número das pessoas, dos nomes, e de pessoa, número, modo e tempo dos verbos. Então, esse morfema aparece para designar algumas coisas, dar algumas informações. Então, nos nomes como substantivos, adjetivos, numerais e pronomes, essas desinências vão indicar o gênero e vão indicar o número, né? Como, por exemplo, em menina. Então, menine vai ser o radical, o A vai desinência de gênero, né? Mostrando que trata-se de um substantivo do gênero feminino. E o S vai ser a desinência de número, mostrando que se trata de um substantivo no plural. E a ausência dessa desinência também vai mostrar que se trata de um substantivo no singular. Se fosse apenas menina, não tivesse a desinência de número, então nós teríamos o singular, tá? Depois nós vamos ter a desinência verbal, que vai marcar 2 informações para nós. Então, vão indicar número e pessoa, que são as desinências número pessoais. Então, as pessoas do discurso, né? Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles.
E o modo e tempo, que são as desinências modo-temporais. Vai mostrar para nós se é do modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. E os seus respectivos tempos, né? Presente, pretérito, futuro e as suas variações. Então, em cantávamos, por exemplo, nós vamos ter o cante, que vai ser o radical, o a, que é a vogal temática. Juntando o cante com o a vai dar o tema, né? Canta é o tema. O vá vai mostrar para nós o modo e o tempo. Então, modo indicativo, tempo, pretérito, imperfeito. Então, essa terminação demonstra isso para nós. E o mos vai mostrar para nós, esse elemento vai mostrar para nós que se trata da primeira pessoa do plural, né? Então, é desinência número pessoal. E aqui nós temos outros exemplos, né? O cantasse, o cante vai ser a vogal, o radical, né? O a vai ser a vogal temática, canta é o tema, e o se vai ser a desinência modo temporal. Então, está mostrando para nós que se trata do modo subjuntivo e se trata do tempo pretérito imperfeito. Então, é pretérito imperfeito do subjuntivo. Observe que nesse caso não aparece a desinência número pessoal, porque essa forma verbal pode estar relacionada tanto à primeira pessoa quanto à terceira. Então, eu posso dizer assim, se eu cantasse ou se ele cantasse. Então, aqui não fica especificado para nós a pessoa a que se refere esse verbo, tá? Então, vai depender do contexto. Então, aqui nós não temos a desinência número pessoal. Depois nós vamos ter aqui o verbo amamos. Então, o am é o radical, o a vogal temática, o ama é o tema e o mos vai ser a desinência número pessoal. Então, mostra para nós que está na primeira pessoa do plural. Aqui nós não vamos ter a desinência modo temporal. Por quê? Porque esse verbo pode estar relacionado tanto ao presente, nós amamos, quanto ao pretérito do modo indicativo, né? Nós amamos, é a mesma. Então, aqui não fica claro para nós, não temos aqui nessa desinência modo temporal. Depois, nós vamos ter os afixos. O afixo vai ser aquele morfema, aquele elemento acrescentado ao radical, que vai possibilitar a formação de novas palavras. Então, há dois tipos de afixos, né? Nós temos os prefixos, que são aqueles afixos ou elementos colocados antes do radical, como em infeliz, antebraço, inativo, impermeável, sobrepor, ultrapassar. Então, aqui nós colocamos os prefixos, né, antes do radical. E nós temos também os sufixos, que são aqueles afixos, aqueles elementos que nós colocamos depois do radical, como em felizmente, caldeirão, partícula, cãozinho, dentuça, homenzarrão. E além disso, nós vamos ter também, gente, as vogais e consoantes de ligação, que surgem para facilitar a pronúncia. Abaixo nós temos algumas situações dessas, né, alguns exemplos. Então, nós temos aqui a plenitude, carnívoro, chaleira e paulada. Então, em plenitude e carnívoro, nós temos vogais de ligação. Em chaleira e paulada, nós temos as consoantes de ligação. Aqui eu tenho a referência bibliográfica de onde, né, eu tirei esse conteúdo. E aqui nós vamos ter um texto, gente, para fazer as atividades nossas, tá? Então, vou ler para vocês algumas das fobias mais estranhas do mundo. Existem pavores bastante comuns, como, por exemplo, o medo de altura ou terror, né, de cobras ou de ratos. Mas também há fobias muito raras que nem imaginamos que existam. Algumas pessoas que sofrem dessas fobias não conseguem controlá-las facilmente e não levam uma vida normal. O medo do amarelo. Não se chama amarelofobia como você pode ter pensado. As pessoas que padecem desse medo, a xantofobia,
não toleram ver nem tocar nada da cor amarela. Essa fobia não está somente associada a objetos amarelos. Alguns xantofóbicos sequer podem ler ou ouvir a palavra amarelo. Mas cabe destacar que há também outras cores que provocam medo. Por exemplo, o vermelho, que seria a eritrofobia. Depois nós temos o medo de queijo. Muitos podem pensar, como é possível alguém ter medo de queijo? Sim, essa fobia também existe e é designada ou chamada de turofobia. Os fóbicos não conseguem encarar, cheirar e muito menos comer um simples pedacinho de queijo. Imagine um turofóbico vivendo em Minas Gerais? Número 3, medo de dormir. Existe também a fobia de dormir e o seu nome é sonifobia. Ela pode ter origem em certos pesadelos muito traumáticos que os fóbicos tiveram em algum momento da vida. Eles acreditam irracionalmente que enquanto estiverem dormindo podem morrer. É uma fobia comum nas crianças. Então aqui nós temos o texto, E agora nós vamos ver as questões. Qual a finalidade desse texto? Ele é um texto informativo? Ele é um texto que provoca emoção? Ele é um texto que conta uma história? Ele é um texto que faz uma propaganda? Ele é um texto que ensina a fazer alguma coisa? Então vocês vão pensar nisso para que vocês possam responder a essa questão. Número 2, segundo o texto, aqui foi um que a mais, Segundo o texto, o que é fobia? Número 3, o que o título desse texto deixa implícito para o leitor deduzir? Algumas das fobias mais estranhas do mundo. Quando falo em algumas, gente, provavelmente é porque há muitas, Então, aqui está citando apenas algumas, E não está falando de todas. E depois vem estranhas, Tem as fobias que são estranhas e aquelas que não são tanto. Então, pensando nisso é que vocês vão responder a essa questão. E a número 4. A partir deste texto e dos seus conhecimentos de mundo, conclui-se que toda palavra que termina em fobia significa... Aí fica aí para vocês responderem. E aqui nós temos mais duas questões. Indique no espaço abaixo o radical, o prefixo e o sufixo da palavra irracionalmente. Então, para vocês responderem a essa questão, voltem àqueles exemplos que eu dei anteriormente. Então, primeiramente, vocês vão achar o radical, aquela parte que não muda, da palavra, e depois vocês localizam o prefixo, aquele elemento que vem antes do radical, e o sufixo, aquele elemento que vai depois do radical. Número 6. Indique o radical, vogal temática, tema, desinência modo temporal e desinência número pessoal do verbo imaginamos. Então, achem aí o radical e depois, a partir disso, vocês vão encontrando os outros elementos. Então, voltem àqueles exemplos lá para vocês darem conta de responder essa questão. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar por meio da especialista. A vocês eu deixo uma mensagem. Estudar pode não ser o que você mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Então, boa semana para vocês, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.